Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedTraining Podcast. Eu sou o Quinteiro e você nos encontra no X por @MedTrainingPod de podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre força versus massa muscular. Dissociar é preciso. Comigo tenho Cecília Izik. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Eu aposto que muita gente revirou os olhos no título e é óbvio que é diferente. Mas as pessoas consistentemente criam raciocínios errados na cabeça e tomam decisões erradas na cabeça, considerando uma coisa como sendo igual à outra. Então, existe uma falha de conceito e de conhecimento a respeito dessas diferenças. Eu não diria que é óbvio, porque te ensinam a partir de uma correlação e não de uma causalidade, né? Qualquer livro, texto base de fisiologia do exercício vai dizer que hipertrofia muscular é aumento da secção transversa do músculo, e esse aumento de secção transversa do músculo está associado a maior capacidade desse músculo fazer força. Isso é verdade no primeiro momento, né? Porém, o processo de geração de força muscular, ele não é só dependente do músculo, ou da área de secção transversa do músculo, ou de uma maior hipertrofia no sentido de ser sarcoplasmática, né? De você ter aumento dos componentes extracelulares, né? Ou intracelulares, e não de unidades contráteis propriamente dito, e tudo isso tem um impacto direto no tamanho da massa muscular ou na capacidade desse músculo em realizar trabalho. Então, por isso a necessidade da dissociação, né, de dissociar essas variáveis, para que a gente possa traçar um raciocínio com base na realidade dos fatos, e essa realidade dos fatos serem utilizadas nas diversas estratégias, né? Porque em vários momentos da vida de um atleta, dependendo da modalidade, não é interessante que ele ganhe massa muscular, peso muscular. Muito pelo contrário. Você quer que ele mantenha uma categoria de peso, ou caia uma categoria de peso, né? Diminua uma categoria de peso, e que isso seja necessário para que também ganhe força, né? E existe uma linha tênue em que você consegue trabalhar com isso de uma maneira onde você possa tirar proveito, né? Porque a força ela não é só uma resultante muscular, ela depende de uma série de sistemas de alinhamentos, neuroendócrino, tendíneo, a própria capacidade neuronal de produzir força, desde do impulso do córtex nervoso, né, e muscular, para o nervo motor, para o neurônio motor chegar lá e inervar a fibra. Isto é de enorme importância para a geração de força. E muitas vezes ela é o fator limitante, né? Assim, em termos de massa muscular, nós somos preparados para lidar com cargas muito maiores do que voluntariamente fazemos. Nós temos, sim, sensores, né, estruturas sensíveis, inibitórias de contração muscular à plena capacidade daquele músculo. Porque senão nós teríamos fraturas de avulsão, né, desinserção de tendões,
Então, normalmente, um indivíduo normal, treinado, super treinado, seja lá, né, a pessoa mais forte da história da humanidade, ela terá uma massa muscular capaz de fazer uma força maior do que aquela que ela faz voluntariamente, certo? Sim, com toda certeza. E isso é interessante porque existem alguns programas de TV desses de ciência, né? Teve um que foi muito interessante, acho que não sei qual que era, Discovery, enfim, desses casos de força sobre-humana, por exemplo, uma alpinista que teve um acidente e caiu uma pedra por cima do braço e ele conseguiu fazer uma força muito acima do que conseguiria fazer em outras circunstâncias, movido ali no momento por uma adrenalina, uma vontade de sobreviver absurda, porque ele ia ficar sozinho ali amassado, porque voltaram depois no local do acidente e viram o tamanho da pedra que ele conseguiu deslocar de cima dele mesmo. E algumas coisas assim são contadas, né, ao longo da história da medicina, são anedotas, são histórias de relatos de caso. Então, a força não é necessariamente uma questão só de músculo. E quando eu falei que muita gente acha óbvio, é porque, afinal de contas, massa muscular é literalmente um órgão, né? O seu músculo, e força é uma coisa, é uma ação, né? É uma energia. Então, fisicamente, tá claro que é uma coisa diferente, e a massa muscular ela pode ou não fazer mais ou menos força, dependendo de 40 mil fatores, como você bem colocou, questões de coordenação, questões também de alavanca, né? Assim, às vezes a pessoa tem um diâmetro de coxa muito semelhante a outra pessoa, mas por questões de alavanca, de proporções de ossos e membros, também conseguiria ali fazer um movimento com mais facilidade de agachamento, né? Também é uma possibilidade, né? Sim. Inclusive, esse final de semana teve um campeonato de powerlifting, acho que foi o Arnold na Espanha, que o atleta Jaime Colino fez 4 vezes o peso corporal dele no deadlift, e eu sempre mando para quem gosta de me mandar vídeo de gente fazendo deadlift de 200 quilos achando o máximo, pesando outros 200 quilos. Porque o Jaime, ele pesa menos de 65, acho. Né? Não, 81. Ele é de 82,5. Não, ele é 82,5? Quem que era? Ah, não, era um americano, esquece. Então, ele é 82,5. E ele levanta mais de 320 no deadlift. Então, isso é um número absurdo, né? Considerando de peso corporal a quantidade de força que uma pessoa pode fazer sem estar com um volume de massa corporal, de massa muscular absurdo. Né? Não é isso, você não precisa de 400 centímetros de perímetro de coxa para você fazer 320 de deadlift. É uma dissociar vem por aí também, né? Forma e função. O que eu mais vi assim de bizarro foi do Paul Neguaia no Run em 2016, que lá estava, que ele na 75 fez 330. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi, assim, né? Vi pessoalmente, né? Lógico que existem né, ainda maiores do que isso. Mas o que mais me surpreendeu não foi nem tanto ele ter feito isso, porque ele fez isso num powerlifting, né? Não foi só no terra, né? E no dia seguinte, a gente indo tomar café, assim, ele todo feliz saindo, carregando o carro, assim, eu andando como se fosse como se tivesse sido atropelado por um caminhão e ele todo bem, assim, sabe? Então foi, assim, mais surpreendeu isso, né? Eu pesando 120, eu pesando 50 quilos a mais que ele, o cara lá todo ágil, fazendo as coisas lá, e eu lá andando, me arrependendo do que eu tinha feito ontem, sabe? Então pois é, não é, tem tanta reação química envolvida também, né?
São tantos sistemas, são tantos mecanismos envolvidos que eu acho uma injustiça você pensar em força como massa muscular somente, né? Não é só miócito. Sim, sim. Sim, e tem questões interessantes, né? Assim, você falou de um relato, né? Dessas coisas do alpinista. A gente sempre tem um relato, né? Pô, mãe tirou o filho debaixo do carro, levantou o carro e tirou, e não sei o quê. E esses são exemplos da força absoluta, né? A gente tem a força máxima, voluntária, que é a força que a gente consegue fazer voluntariamente, e essa força absoluta que está ligado com situações de vida ou morte, né? São momentos de profunda necessidade do cérebro tomar uma decisão de vida ou morte, e que eventualmente vale a pena, né, assim, perder um braço, lesionar alguma coisa, porque você está numa situação em que, se você não sai dali ou não resolve, você pode morrer, né? Então, são esse tipo de Situações situações. extremas. Algumas dessas situações são tentativas de mimetização em laboratório, mas aí normalmente envolve um estímulo elétrico externo, né, para você conseguir uma sobreativação desse músculo além da voluntária máxima. Então, assim, é super arriscado, normalmente não se é feito com humanos, né? Fazem isso com animais, mas para tentar entender alguma coisa assim, realmente tem uma diferença considerável, em torno de 30, né, até mais, 30, 40% mais força capaz de se gerar além da voluntária máxima. E Uau. esse sistema todo de reserva, né, que existe, é feito para nos proteger. Então, em condições normais, a musculatura não é o limitante, né? Você é limitado no geral, por duas grandes estruturas, né, chamada fuso e órgão tendinoso de Golgi. Um está no tendão, outro está no meio do músculo, e eles ficam monitorando tensão. E aí você tem aquele reflexo miotático, que é comum de acontecer no supino, por isso, né? A gente tem episódio falando da segurança do supino, que é você tá lá brigando, fazendo força, de repente esse reflexo é ativado e a barra cai de repente, como se você literalmente tivesse sido desligado. A sensação não tem aviso. Exato, a pessoa fala, cara, desligou, e é exatamente isso. Esse é um reflexo inibitório de tensão muscular, do tipo, olha, ativou aqui, vai dar ruim no tendão. É tipo desligar um disjuntor, assim? Exatamente, seria? É desligar um disjuntor. Esse reflexo, ele inibe, corta imediatamente o impulso motor. Então, ele zera. É bem isso, desliga um disjuntor, puf, acabou. Isso pode acontecer. O que ativa ele? Tanto o fuso quanto o órgão tendinoso, quando eles são ativados, por pressão um e por tensão outro, uma tensão exagerada, tipo, vai romper. Entendeu? É por tensão. Então, um é comprimido, o outro é distendido, né? Porque o tendão é distensão. O outro é contração. Mas quando ele é ativado, ele tem um limiar excitatório mais alto, óbvio, né? Mas quando esse limiar excitatório é ativado, é desligar. Liga um para desligar o outro, entendeu? Perfeito. E isso acontece no nível medular, não é um nível... Não é decidido. Né? Quando eu falei reflexo, para quem não sabe, reflexo é medular. Ele vai até a medula e imediatamente desativa, desliga a capacidade de geração de força voluntária. Então, você desliga. A barra, se tiver indo no caminho da sua cara, ela vai cair em cima do seu peito, você simplesmente desliga. Se você estiver agachando, tentando subir, você vai desligar e vai cair para baixo, né? Enfim, é assim que a coisa funciona. São músculos
isso começa a ser ativado, às vezes não é um músculo só, né? Mas assim, é ativado e desliga o conjunto inteiro, né? Isso é o tipo de coisa que não. A massa muscular que as pessoas olham, né? As pessoas veem e associam com a força, fica aquela questão dos bastidores, né? Da força do tendão, da, Sim. da robustez, né? Da ligação ali com o osso para estabilizar e para permitir, né? O movimento. E foi o Ed Hall que participou de um estudo, né? Estavam postando nas mídias sociais já essa semana. Eu não sei de quando que é o estudo, mas é recente, que ele tinha lá um tendão patelar ridiculamente maior do que de outros atletas de alto rendimento de outros esportes. Mas então, quando a gente ganha força, a gente também está fortalecendo, buscando fortalecer os tendões. E aí eu só faço esse gancho para falar que quem quer ganhar muito volume de músculo rápido, com muito esteroide, botar muita carga, muita repetição, muito tudo, você rompe tendão porque ele não se desenvolve na mesma velocidade que o músculo com o uso de esteroides. E muitos esteroides ressecam, diminuem a hidratação dos tecidos conjuntivos do tendão. Então, existe também você abusar do coitado do tendão, e é por isso que a gente não pode ter tanta pressa assim, nem abusar de esteroides, porque lesiona mesmo, lesiona fácil. 2 pontos que eu queria falar aqui. Assim, primeiro, é uma sugestão. Eu acho que os profissionais envolvidos em treinamento, né, em educação física, treinadores, enfim, eles deveriam se dedicar um pouquinho a estudo da fisiologia neural, né? A neurofisiologia. Porque ela é fundamental para entender, né, assim, foca-se muito o estudo na contração muscular, no músculo, no que acontece no músculo, como se comporta, mas deveriam entender e dedicar um pouquinho de estudo, porque aquele músculo ele não se contrai sozinho. Ele precisa que uma informação chegue até ele. E esta informação para contrair, ela vem através de neurônio que está ligado a um sistema nervoso. Então, estudar esta fisiologia ela é importante. Por quê? Porque o músculo vai se comportar em termos de fibras não só por uma questão genética, mas a questão de estímulo vai fazer com que aquele neurônio motor se comporte ou dê estímulos para que esse músculo trabalhe a ponto de causar tanta adaptação que ele pode mudar de tipologia na prática. Então ele pode ser um músculo do tipo mais 2A, né, um músculo mais resistente a lactato, né, de potência e tudo, mas a maneira com que você dá estímulos a ele pode fazer com que ele se comporte e tenha adaptações muito mais parecidas com 2x, que é a fibra que gera mais força, né, menos resistente à fadiga, ou o contrário, que por causa dos estímulos mais aeróbios e neurais, por causa disso, né, consequentemente de informação, que ele vai se comportar como um músculo mais do tipo 1, né, mais resistente à fadiga, mais maratonista, por assim dizer, né? Então, esta plasticidade de estímulo não só muda o músculo, mas ela muda o neurônio que a inerva. Por isso, e aí já ligando com o segundo ponto, por isso que estas modificações ao longo prazo são capazes de colocar uma situação dessa, como você citou, do Ed Hall, de um tendão muito mais largo e muito mais fortalecido,
porque esta musculatura está trabalhando desta forma, este cérebro está trabalhando dessa forma, esses neurônios motores estão trabalhando para isso, para que esta adaptação aconteça. E muito bem você disse que essa adaptação ela não pode ser acelerada por uso abusivo do endócrino, que não cabe aqui tanto nessa discussão, mas também é uma área que eu considero da área do treinamento sobreestudada, né? O neuro é subestudado e deveria ser melhor compreendido pelos treinadores, mas a questão endócrina normalmente ela é sobreestudada, né? Dão valor demais a algo que normalmente está ligado ao abuso de medicação, né? É um resultado que não está ali. E tem outros episódios falando isso, eu tenho a teoria que isso está ligado à questão do antidoping, né? A gente tem um episódio de Olimpíadas que fala bastante dessa questão, como isso é sobreestimado para poder servir de ferramenta de controle de dirigentes para atletas, né? Uma questão muito mais política, muito mais perigosa do que propriamente este uso de medicamentos, esse resultado a partir de uso de medicamentos. Então, eu vejo que a questão neuro, ela é muito importante na força. Para quem já treinou força máxima, pode entender o que é chegar um momento do treino e falar assim, cara, acabou o neural. Apesar dessa fadiga parecer e evidência ter muito mais periférica, mas você está mentalmente cansado para produzir força, você desequilibra neurotransmissores, né? Eu tenho... Você lembra do curso, né? Quando eu fazia aquelas coisas de sustentação e tal? Ó, essa noite todo mundo vai dormir assim, assim, assado, terminou a aula. E a galera dorme, dá sono mesmo, né? Então você tem treino, sai 2 horas depois, você precisa dormir, porque é muito desgastante em termos de sistema nervoso, né? São impulsos nervosos gerados em grande intensidade. Eu creio, e aí eu posso estar errado, mas é um achismo mesmo, eu creio que isso é voluntariamente o mais próximo que a gente consegue chegar de um ataque epilético. Será? Eu creio que a gente está muito próximo disso num treino de força máxima nesse sentido, quando a gente está nesses treinos de sustentações e cargas próximas à máxima. Eu acho que é o mais perto de voluntariamente a gente consegue fazer isso, porque eu não sei se vocês já tiveram experiência com questão de epilepsia ou coisa assim, né? O ataque epilético padrão, a pessoa quer dormir depois, né? Causa sonolência. Quer dormir, não, ela fica torporosa, né? Ela não acorda rápido, não, e quando acorda é torporosa durante algum tempo mesmo. É extremamente cansativo, coitados. É uma coisa que realmente toma muita energia da pessoa, ela fica mesmo ali fragilizada. Né, o ataque epilético, você tem essa diminuição do limiar excitatório do neurônio, né? Por isso que a pessoa, numa situação de vigília, ela tende a sobre, né, esse limiar excitatório caindo, você tem uma hiperativação. Mas, nesse treino, o que você faz? Você está com esse limiar normal, só que você sobreexcita, né? Porque você coloca uma carga acima da tua capacidade em certo momento. Então, você você recruta acima da sua capacidade máxima por um momento de lidar com peso, porque você quer justamente isso, você quer esse descontrole, né? Para que o cérebro entenda que essa carga existe, mesmo que seja incapaz de fazer um movimento completo, mas essa carga existe e é capaz de ser manipulada. Então você sobrecoloca ela, né? Você sobrepõe isso. Então eu vejo isso como, né, em termos de neurotransmissores, você descarrega tudo, porque é mais do que você consegue voluntariamente.
que é exatamente o que você consegue né, neurologicamente com um ataque epilético. É mais do que você consegue normalmente. Então, eu creio num achismo, num papo de boteco que a gente está tendo aqui, que essas questões, eu acho que é o mais próximo que a gente consegue chegar. Por isso que eu vejo essa situação de sono depois, de uma fome absurda, né? Porque você consumiu toda a glicose quase do cérebro, tudo que tem neurotransmissor, bagunçou aquela coisa tudo, aí tá lá os neurôniozinhos e as coisinhas pegando os neurotransmissores de volta da fenda sináptica, fazendo aquele trabalho de faxina desgraçado, porque tá tudo destruído ali, né? Passou uma corrente elétrica ali varrendo tudo, né? Um potencial de ação varrendo tudo, então você fala que tá tudo desorganizado. E isso é capaz de gerar muita força sem necessariamente, muito pelo contrário, não havendo ganho de massa muscular. Né? E é este um ponto importante desse nosso episódio, porque as estratégias de treino mudam. Né? E eu acho que mudam até em relação a pseudo-esportes como bodybuilding. Isso pode ser útil em esportes como bodybuilding, especialmente para atletas quando estão em corte de peso, né, em dietas, e eles precisam manter a massa muscular a qualquer custo, né, para poder definir tudo. E essas estratégias mantêm a força e mantêm a capacidade dele de gerar trabalho e tonelagem, e acumular tonelagem, para fazer séries, né? Então, assim, eu tive experiências de colegas que testaram isso, né, no bodybuilding, e o cara fazer só sustentações ou coisas assim, de diferente do treino dele, de tudo, ciclos iguais, todos iguais, cara, insere isso aqui, assim, assim, assado. E ele chegar na fase mais terrível do corte de peso, fazendo 20 quilos a mais no leg press. Pode parecer pouco? Pode parecer pouco. Mas, imagina que são 4 séries de 15 movimentos, são 60 movimentos vezes 20, são 120 movimentos, né? São 120 movimentos com 20 quilos a mais. Não, desculpa, são 60 movimentos com 20 quilos a mais, né? De tonelagem. Então, é muito mais peso por volume, por mesmo intervalo, por uma série de coisas assim. E isso tem impacto, obviamente, no ganho de massa muscular, ou, pelo menos, na não perda de massa muscular, né? Que é aquela coisa do cara subir vazio, né? Assim, esvaziou na dieta. Então o cara perdeu, ele sobe murcho, assim, sem uma massa muscular tão grande, porque foi toda na dieta. Então, são estratégias que podem ajudar, né? Se bem aplicadas, e esse aviso, né? De estar mais ligado a neuro quando estiver pensando em força e, pelo amor de Deus, parar de associar musculatura direta a ganho de força, porque ela funciona até um certo ponto, mas depois é até interessante que não tenha, dependendo do esporte, né? E também tem uma coisa que vocês precisam levar em consideração, que o nosso coração trabalha bombeando sangue para o teu corpo todo. Se você tem um corpo muito grande, eu não sou gorda, eu sou forte, eu sou fisiculturista, não. Tá bom, mas o seu coração continua tendo que fazer esforço para bombear até os confins da tua superfície corporal, do teu volume. A mesma coisa acontece com pessoas muito altas. Então, você ser muito grandão, muito volumoso, também tem o seu preço a ser pago em função cardíaca, né?
Não dá para todo mundo viver pesado pra caceta o ano todo. Não vai, mas é porque eu tenho muito músculo. Não interessa, teu coração fica cansado do mesmo jeito, você vai ser pesado e fazer a apneia do sono do mesmo jeito, né? Por mais que, é legal, você tem um baixo percentual de gordura corporal, que um corpo de 150 quilos ia ser completamente diferente se fosse um sedentário. Ótimo, mas continua tendo ali algumas repercussões que não são tão legais. Não é bom ser muito pesado, muito volumoso, grandão, mesmo quando é atleta, vai ter ali alguma consequência de compensação, né? Pelo menos cardíaca. Você entrou num ponto muito legal, que vale a pena a gente falar um pouquinho, que é justamente isso. O ano, o peso precisa flutuar durante o ano. E especialmente em esportes onde peso corporal também importa, como strongman, por exemplo, powerlifting nas categorias mais pesadas, esse peso ele não pode ficar estagnado alto o ano inteiro. E nessa descida de peso, né, onde você recupera padrões de saúde alterados, é justamente o momento onde você trabalha outras alternativas de ganho de força, principalmente máxima, para que você dissocie essa massa muscular. E a massa muscular vai diminuir um pouquinho, gordura visceral vai diminuir outro tanto. Então você precisa dissociar isso, né, essa força da massa muscular, e fazer treinos que estimulem a mínima queda, né, idealmente a manutenção dessa força, né, mas na prática muitas vezes é a mínima queda, para que no momento em que você jogue esse aporte calórico mais alto de novo para o ganho de massa corporal, mesmo com aumento de gordura visceral, você estará mais forte. Você partir de um basal melhor. Então, sim, precisa, e com certa urgência, e não entendido por uma parte importante da comunidade, é que não dá para viver pesando 180 quilos. Mas eu tenho 2 metros e tal, não sei o que, eu ainda posso ganhar. Não interessa. Você precisa ter perda de gordura visceral, diminuir seus níveis de gordura no fígado, né? E manter isso mais próximo do saudável com essa estratégia, com essa dissociação, que força não necessariamente tem a ver com massa muscular. Preparar tendão, fazer uma série de coisas assim, são esses momentos, né? Dieta nessas épocas é um excelente momento para você ganhar força máxima e melhora de tendão. Verdade. Mas a força vai cair, vai cair, mas é momento de você dar estímulo para isso. Então, porque senão a gente vai ter... Não tá faltando muito para os cara de strongman começar a cair no meio do palco. Se eles continuarem, se continuar nessa vida. Assim, a elite da elite já percebeu. Você pode ver que os caras, todo ano, caem peso, sobem peso, caem peso. Tem uma intermitência nisso, e os caras têm aposentadoria muito programada. Mas os caras que estão tentando chegar lá vão fazer o quê? 10 anos disso? Peso no talo, competindo, não vai dar. O custo, porque o nível está subindo, né? Vamos combinar. O nível ainda está subindo no strongman. Não é igual o bodybuilding, que a gente olha bodybuilding hoje e olha dos anos 2000, os anos 2000 estão maiores e melhores. Não é isso. O strongman ainda está nessa ascensão. Se a gente começar, então a barreira de seleção para subida está ficando cada vez mais alta. Está cada vez mais difícil chegar nos maiores campeonatos.
Aonde vai parar? Vai ter cara morrendo em seletiva, como tem no bodybuilding hoje. E morrem mesmo. Morrendo em seletiva. Por quê? Porque acha que precisa pesar esse peso todo o tempo inteiro, porque os caras da cabeça estão assim na competição. Olha, entendam que tudo é oscilação. Por exemplo, digamos que você fez um PR, sei lá, de um deadlift de 200 quilos. Isso significa que se você quiser acordar todo santo dia e fazer um deadlift de 200 quilos, você vai conseguir? Não, óbvio que não. Força não é uma coisa que ela Senão não é tem máxima, sempre né? Então, assim, força não é uma coisa que você recebeu um diplominha, olha, você ficou forte e você fez tal coisa, agora você leva esse diploma e você tem essa habilidade eterna. Não, e isso também não quer dizer que você está sempre ladeira abaixo. Você pode fazer em janeiro 200, em fevereiro, março, você ficou em 150 fazendo outros exercícios, chegou abril, você fez 210. Mas depois você ficou gripado, diminuiu sei lá o quê, só em outubro tu fez 200 de novo. Quer dizer que você tinha perdido uma habilidade? Não, você está oscilando dentro do teu plano de treinamento. Não dá para viver o ano todo no pau, com o pé no acelerador, querendo ser o seu melhor sempre. Não existe isso de 1% por dia melhor. Esquece isso. É oscilação programada de estímulos, por favor. Do mesmo jeito que você um dia está com mais energia, mais bem-humorado, a oscilação de peso, oscilação de desempenho no treino, tudo isso oscila. O que você quer é que no teu treinamento essas oscilações estejam previsíveis e que haja uma programação para que você tenha compensações e supercompensações. Não fica igual um louco querendo todo dia fazer uma série a mais e uma repetição a mais, como se só ficar repetindo a mesma coisa fosse resultado de sucesso, porque não é. Algumas dicas simples que a gente já está indo para o final. Pico de performance é algo que acontece uma vez. Então, assim, você nasce com um certo número de máximas na sua vida. E, eventualmente, uma delas vai ser a máxima da tua vida. E você nunca mais vai conseguir repetir. E isso é sinal que você fez a coisa mais bem feita da tua vida. Até porque nós vamos envelhecendo e vai ter um decréscimo e tal. Então, fazer uma máxima é algo que precisa ser planejado. Fazer uma máxima de verdade é algo planejado e que vai acontecer poucas vezes na tua vida. Outro ponto importante é, se você planejou essa máxima saiu no campeonato, por exemplo, e aí por um acaso você voltou, um mês depois, começou um novo bloco de treino, e por um acaso, que eu já considero um erro, você fizer uma máxima logo no começo, significa que você errou muito no teu treino. Muito. Porque esta máxima, se ela fosse de verdade, ela teria saído lá. E você ia demorar meses depois para conseguir um outro pico de performance para fazer algo maior. Então, se você faz uma máxima muito perto da outra, não planejada, ou dentro de um ciclo de treino, das duas uma, ou você é iniciante, ou o teu plano de treino está muito errado, né? Se eu vou lá no campeonato, faço uma máxima hoje, volto, começo o meu plano de treino, tá com um treinador tal, vou lá, começo o plano de treino, e na terceira semana eu faço uma outra máxima, esse treinador tá demitido. Não tem. E o motivo para isso que o Hugo falou é o resumo de tudo que foi dito no episódio.
Para você fazer uma força máxima, você exaure forças. É o neuronal, é energia, é você colocar o teu corpo no teu limite. PR não é só porque você ganhou uma estrelinha. A gente está falando de pico de performance. Você colocou o teu corpo no estresse máximo. Isso exaure, isso deixa Esse, exausto, esse, inibe. Não vai esse, voltar 100% na semana seguinte. Não, é, quer esse, dizer que esse, não foi o máximo. esse processo inibitório que eu falei de fuso, de Gold, ele não tem uma marca fixa ao longo do tempo. Tipo, não é 50, sei lá, número aleatório 50. Ah, chegou nos 50, vai bloquear todas as vezes. Ele muda ao longo do tempo. E fazer uma força máxima, normalmente pega esse limiar e joga lá para baixo. Por quê? Porque ele viu o dano que está no corpo. Todo o seu corpo está sinalizando dano e inflamação. Ou seja, você vai precisar de menos força agora para lesionar esses músculos. Então, esse limiar cai. E cai por semanas. Porque está tudo sendo reconstruído, inflamando, desinflamando. Então, uma das coisas que acontece, um dos mecanismos que acontece é justamente isso. E por isso que não dá para fazer máxima próxima. Se for, é erro. Você não fez uma E é um máxima lá erro. atrás. Você estava cansado demais e inibido demais antes do seu pico de performance. Esse é o erro. E ainda, se foi um pico de performance, você não pode querer ter ele toda semana, porque você está vulnerável de todo o teu esforço feito. Ah, não, eu tenho que voltar no pau porque mês passado eu estava treinando com 50 quilos, então eu tenho que fazer 50 quilos uma semana depois de eu ter feito meu pico no campeonato. Por que diabos você colocaria isso na tua cabeça, desrespeitando o processo de recuperação? Então, é levar isso em consideração. É um processo biológico muito complexo. E que a gente tem que respeitar as condições de uma boa periodização. Se você se exauriu, você precisa de um retorno aos treinos que contemple essa vulnerabilidade para evitar lesão. Exatamente. Depois de um pico de performance, a gente sempre vai para a preparação básica, um pico de performance de um ano. Né? A gente vai corrigir um monte de coisa, trabalhar capacidades físicas completamente diferentes da demanda do nosso treino, da nossa competição, né? Do nosso objetivo. Então, é isso. Chegando ao final de mais um episódio. Né? Se chegou até aqui, comente neuronal. Vou saber que você chegou até aqui. Bom, mande isso para aquele seu amigo que acha que precisa pesar 10 arroba o ano inteiro, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.